Gente, as barras de cereais, elas são aqueles famosos alimentos que são lobos em pele de cordeiro, que parecem saudáveis, mas não são, tá? Claro, existem algumas barras que são melhores, um pouco melhores, sim, mas eu já vou contar o que precisa ter nessas barrinhas para elas serem um pouco mais saudáveis do que as outras, tá? Essas tradicionais que a gente encontra nos mercados, essas que a gente tem mais fácil acesso, elas são extremamente à base de açúcar, tá? Você pode ver. Quando você pegar a barrinha de cereal lá, na parte de trás dela, vão ter descritos os ingredientes daquela barrinha, certo? Você vai lá eles são bem pequenininhos, é uma tabela nutricional. Normalmente são em letrinhas bem miudinhas, tá? Eles normalmente colocam em letrinhas bem pequenininhas, mas tá no verso da barrinha, tá? Então, quando você pegar aquela barrinha, a primeira coisa que você vai fazer é ir nos ingredientes dela, tá? A rotulagem dos alimentos aqui no Brasil, ela precisa ser feita o primeiro ingrediente que vai estar descrito ali é o que tem maior quantidade. É sempre descrito maior quantidade para menor, tá? E essas barras de cereais, normalmente o primeiro ingrediente que vem descrito ali, que é o que tem maior quantidade, é o quê? Xarope de glicose, açúcar invertido, maltodextrina, mel, ou seja, resumindo o papo, isso é açúcar. Então, o que significa? O maior ingrediente que tem ali é açúcar, tá? E aí, depois do açúcar vem o quê? Farinha branca, um monte de aditivos e conservantes. Aí você pega aquilo ali e fala, caramba, será que isso aqui realmente é saudável? Pensa comigo. Primeiro ingrediente, ou seja, o que tem mais ali, o que tem maior quantidade ali naquela barra de cereal é açúcar. Todas essas nomenclaturas, todos esses nomes que eu falei aqui para você, xarope de glicose, maltodextrina, xarope de milho, açúcar invertido, todos esses são nomenclaturas para açúcar. Ou seja, o ingrediente que tem maior quantidade nessa barrinha é o açúcar. Então, o de cereal mesmo tem pouca coisa, pouquíssima coisa. Então, é um alimento que não é saudável, tá? Muito mais você substituir essa barrinha por uma fruta seria a melhor opção, tá? Qualquer tipo de fruta é um alimento natural. A nossa alimentação, quanto mais natural possível. Aí vai falar, ai Carol, mas a barra de cereal é prática. Gente, e uma fruta? Você levar uma barra de cereal ou uma banana, né, descascar uma barra de cereal, né, desembalar uma barra de cereal ou descascar uma banana é a mesma coisa. E a banana, olha quantos nutrientes, rica em fibra, vitaminas, nutrientes e natural, tá certo? Existem algumas barrinhas de cereais, né, como eu falei ali no início, que elas têm uma melhor composição. Não são assim extremamente excelentes, mas elas são um pouco melhores. Mas ali o que elas precisam ter como primeiro ingrediente, ali primeiros ingredientes? Castanhas, oleaginosas, frutas secas, sementes. Então, esses precisam ser os ingredientes em maior quantidade para que seja uma barrinha de cereal mais saudável, tá? Agora, se for naquela outra versão que eu contei ali, esquece, ela não é nada saudável, tá? Claro, por mais que essa barrinha que eu falei que tenha maior quantidade de ingredientes, castanhas, frutas secas, sementes e tudo mais, mesmo assim ela é um produto industrializado. Mesmo assim ela vai ter açúcar, mesmo assim ela vai ter conservantes e aditivos, porque ela é um produto de prateleira, ela é um industrializado. Então, claro, para você comer eventualmente tudo bem, mas para você incluir isso na sua rotina alimentar achando que é um alimento extremamente saudável, não é. Tá? Ali é para uma eventualidade, às vezes quando você precisa fazer um lanchinho e não tem nada, aí tudo bem, né, para você comer eventualmente, mas não todos os dias, né, porque muitas pessoas acham que barra de cereal, que essa barra é ótima, então para você comer ali todos os dias é excelente, e não é, tá bom? Então, melhores opções para você substituir a tal da barrinha de cereal, fruta in natura, tá certo? Prática tanto quanto e muito mais saudável. Então, tenha sempre em mente o seguinte, quanto mais natural o alimento for, mais ele vai ajudar no seu processo de emagrecimento, tá certo?
eu sempre falo para as minhas pacientes adotarem esse lema, tá? Que eu acho que é o lema que todo mundo tem que adotar para a vida. Aprenda a descascar mais e desembalar menos. Ou seja, a gente precisa consumir mais alimentos naturais, mais alimentos vindos da natureza, aqueles que você descasca, né, que vem da natureza, do que ficar desembalando, né, aqueles produtos de prateleira que são industrializados. Quanto mais industrializado ele for, quanto mais tempo de validade, quanto menos perecível, mais conservante ele tem. Ou seja, quanto mais conservantes, quanto mais aditivos químicos, mais vai prejudicar o nosso organismo, mais vai dificultar o processo de emagrecimento. Então, na dúvida, não sei se esse alimento é saudável ou não. Se você tiver na dúvida, escolha os mais naturais.